E aí, gente, nem ciência aqui. No episódio de hoje eu vou falar sobre a teoria da construção de David Deutsch, da Chiara Marletto. Inicialmente foi David Deutsch que criou essa teoria, criou em 2012, que é uma teoria relacionada à teoria da informação na física, química e outros temas que a Marletto já expandiu. É uma teoria que ela tem uma falta de rigor matemático ainda. Eu curto ela, mas eu acho que ela está se desenvolvendo e nos últimos anos tem alguns artigos que foram melhores nesse tema. Mas eu vou apenas dar um resumo, né? Então, no geral, o objetivo aqui é apenas resumir os principais artigos que ambos fizeram, né? E tentar dar um panorama de talvez quais seriam as mudanças com relação a ele, com essa teoria como um todo, que poderiam melhorar, né? Então, os criadores foram primeiro a criar o David Deutsch, que é esse daqui, e a Chiara Marletto é a principal expositora, né? Tem outro como o Vlatko Vedral, que publicou bastante artigo com a Chiara Marletto nesse tema. Esses três são os principais propositores dessa teoria, né? E eu já vi, por exemplo, várias palestras que estão até no YouTube da Chiara Marletto falando sobre esse tema, né? Que até vou comentar aqui, né? E eu creio que ela se formou na Espanha, se não me engano, inicialmente. O mestrado também, se não me engano, e o pós-doutorado com relação a esse tema de Constructor Theory, junto com David Deutsch e o Vlatko Vedral, né? Trabalhando aí em física fundamental e questões da teoria da computação quântica, né? Não só teoria quântica, mas o contexto da computação quântica. Mas principalmente teoria da construção, né? Que é o foco dela, né? O mais famoso artigo do David Deutsch foi não foi o primeiro. O primeiro foi o Paul Benioff, Richard Feynman e Stephen Wisner, que é um paper sobre computação quântica de 1975, né? Que eu recomendo bastante, né? Esse, na minha opinião, dos que eu li, é o melhor paper dele. Só que só em 2012 ele publicou o primeiro paper sobre Constructor Theory. É bem, como posso dizer, primitivo. E com certeza as revisões recentes na teoria ficaram melhores. É basicamente uma teoria da informação que tenta explicar o que pode ser ou não possível na física como um todo. Inicialmente na física. E tem uma versão mais recente de 2014 que tem tanto o David Deutsch como a Chiara Marletto, mas ainda assim não é a teoria no seu estado atual, que a Chiara aumentou bastante. Então qual que é a questão? A teoria da construção ela tem a ver com dizer que no universo a gente pode dizer que algumas coisas são como se fossem construtores. É uma questão na teoria da informação, tá? São coisas que transformam o que é chamado de substratos em coisas que podem ser usadas na física. Como, por exemplo, alguns exemplos de construções poderiam ser a própria relatividade como um todo, a física quântica como um todo, o próprio espaço-tempo, ou outras teorias posteriores, né? Se a gente dizer que teoria das cordas não, mas loop quantum gravity, por exemplo, realmente é uma teoria que funciona, poderia ser um construtor também, que é uma teoria que tenta quantizar a gravidade e tentar explicar ela de uma forma quantizada. E esse construtor, ele age numa coisa chamada substrata, né? Vai ficar mais claro na biologia, mas porque isso aqui também tem a ver com teoria da informação na biologia. Então imagina que você tem uma proteína e para acontecer a reação química você precisa da catálise. E o construtor seria a parte da célula que realize a catálise para fazer a proteína cumprir a função dela para acontecer as reações químicas. Então, a catálise em si seria parte da transformação do substrato, que seria o material genético, para a sua função proteica.
Então, construtor seria a organela relacionada a isso, né? O retículo endoplasmático, talvez, enfim. Ou todo o contexto ali relacionado à síntese de proteínas na célula. É um exemplo, acho que esse é o exemplo que ele dá no paper de 2012, que é o mais que eu consigo entender melhor. Creio que sem esse exemplo seria difícil de entender como se aplica tanto na física. Então guarda esse exemplo, que vai ser importante depois, né? Então é uma teoria que une todos os conceitos da física em uma só teoria, mas posteriormente também em outros temas. É uma teoria que envolve as ações em um sistema, as transformações do sistema. Então, um exemplo que é usado, que eu falei da catálise, né? Então você tem aqui a reação na energia, o progresso da reação com o catalisador e sem. E quando o catalisador age, a gente tem realmente o ponto que a reação química pode acontecer. Então, o substrato no contexto da função proteica, né? Seria no contexto da célula, né? Que tem que ter um catalisador aí para fazer que a reação química aconteça. Então, catálise seria um transformador. Citando ele no paper de 2013, um construtor programável é o repertório, ou a soma, né, da união de todos os repertórios possíveis de um construtor. No caso, a gente falou da questão da retículo endoplasmático, né? É impossível existir construtores perfeitos na natureza. Isso pode ser questionado, né? O que você quer dizer com imperfeitos? Que, por exemplo, o sistema de dissipação de energia, como na teoria da construção, na termodinâmica, que é um paper que a Chiara Marletto escreveu. Talvez o limite de Landauer poderia ser um limite para um limite mínimo para o tanto de dissipação de energia mínima para uma reação termodinâmica acontecer. Já falei isso em outros episódios. Então a questão é, os limites da própria física seriam as, entre aspas, imperfeições dos construtores, né? Lembra que isso aqui é uma teoria da informação. Eu lembro que antes de ver as palestras da Chiara Marletto e de continuar nesse tema, eu ficava tentando pensar o que eles estão tentando dizer com o construtor. Mas pensa na teoria da informação. Eles querem explicar como as coisas funcionam. Então, um exemplo, a gente tem um sistema finito, que ele dá um exemplo que pode ser cara ou coroa. Então você tem uma união, que é esse símbolo aqui na matemática, de propriedades, parâmetros relacionados a caras ou coroas. E você tem um sistema que permite somente essa função binária, né? A gente vai dizer um exemplo de energia cinética, vento ou qualquer perturbação desse sistema é considerado um substrato. Então, no ato de você jogar a moeda no ar, energia cinética, a precipitação do vento, ou o jeito que você joga. O jeito que você joga talvez não, é questão de teoria de probabilidade. Mas tudo que fisicamente pode alterar o resultado, se é cara ou coroa, é considerado o substrato. Eu sei que é muito subjetivo, por isso que essa teoria fica melhor posteriormente, né? Porque por enquanto ela tá bem subjetiva. Então, qual seria a forma mais simples de explicar tudo isso, né? Então, seria uma teoria por trás de todas as teorias. Então, uma teoria que explica a relação entre, como construtores, né, da própria gravidade, de quantum gravity, que é um tema que ainda não tem uma solução ainda, contra electrodynamics, talvez, se for realmente verdade, teoria das cordas, que não é uma teoria que eu particularmente aceito ou gosto. Eu prefiro loop quantum gravity. Eu creio que muitos discordam da teoria das cordas totalmente. Quantum field theory, relatividade. Então, seria uma teoria para juntar tudo isso e tentar dizer quais são os substratos associados à formação de uma estrela, ou a forma que a gravidade se comporta ao redor de uma estrela, onde o buraco negro, enfim. É uma teoria que quer explicar como a informação acontece nesse contexto, né? Então, esse aqui também é um gráfico deles, que seria uma teoria do que é possível e impossível, né? Então, tem
tarefas que são impossíveis. Por exemplo, você violar a relatividade, você comunicar informação mais rápida do que a luz, né? Comunicação superlúmica. Então aqui seria o limite. E aí as possíveis, né? Fusão, produção de pares na questão de física de partículas. Então, aí limitações pode estar aqui, relatividade, limite de Landauer, o que é fisicamente possível e que seria atribuído por eles como uma imperfeição do construtor. Enfim. Então, de novo, eles são os criadores da teoria. A Chiara é a que mais está falando desse tema recentemente. E mesmo no paper original do David Deutsch, ela já parecia que já tinha associação com essa teoria, porque põe nas suas notas de rodapé. Essa é a segunda tese sobre a teoria, que é pelos dois em 2015. A primeira é só do David Deutsch. Aí a Chiara realmente já está mais associada a ela, né? Dá pra ver que ambos participam da laboratório em Oxford, na Universidade de Oxford. Eles vão dizer, né? Todas as leis da física podem ser representadas por proposições sobre transformações físicas que podem ou não ser realizadas. Vamos pegar algumas palavras aqui. Transformações, que é o objetivo do construtor. O construtor transforma substratos, né, em transformações físicas. Por exemplo, o paradoxo da informação no buraco negro, né? Se tem informação de uma estrela, por exemplo, entrando dentro do buraco negro, essa informação é destruída ou é preservada, como Hawking dizia, e jogada no que é chamado de Hawking Radiation. Esse paradoxo da informação no buraco negro é basicamente isso. Talvez eu poderia dizer que o buraco negro é um substrato. Substrato não, perdão, o construtor, entre aspas, as propriedades físicas dele. O substrato seria a gravidade ou as relações com relação à informação caindo dentro dele. E a transformação dessa energia em radiação de Hawking seria essa operação aqui. E aí, provavelmente esse problema não é resolvido, né? Vamos supor que a informação não é destruída por causa da segunda lei da termodinâmica. Acho da primeira lei da termodinâmica, né? Que a informação não pode ser criada ou destruída. E aí a questão é: será que o buraco negro viola essa lei da termodinâmica? Que a informação não pode ser destruída? Ele preserva ou não a informação? Mas se ele preservar, eu poderia dizer que ele é um construtor que performa essa transformação de energia de uma estrela, por exemplo, que foi engolido para a radiação de Hawking de forma termodinâmica. Então essa teoria não usa probabilidade para descrever os eventos, como a teoria da informação de Shannon, isso que eles dizem. Então ele não usa probabilidade do ponto de vista bayesiano ou markoviano. Isso é estranho, como que eles fazem as coisas sem probabilidade? Aí, essas operações feitas no sistema, então, isso aqui seria uma transformação, né? Um substrato X para Y. Então, é um conjunto, o A, né? É um conjunto de atributos de alguns substratos de X, né? Que se transformam pelo construtor nisso daqui, como na reação na célula, em que é transformado o DNA, o material genético cromossômico, em uma proteína com a função proteica, só que ela é produzida com 3 DNA. Então tem toda essa questão da translação do DNA do RNA, formando essa estrutura proteica do RNA mensageiro, transportador, e todas essas seções aí na síntese da proteína. Aí no retículo endoplasmático e parte da célula. Seria um exemplo do que está acontecendo aqui. Então poderia ser uma forma de explicar, usando essa teoria da construção, como a célula performa a sua ação, né? De transformar o DNA cromossômico em proteínas, de pegar seções do DNA específicas para isso. E aí a transposta do mesmo sistema ordenado. Então quando tem esse tio aqui no A, você transpõe, e aí a ordem dos substratos muda, né? Em vez de X primeiro vai ser Y, que é um substrato diferente.
No caso, por exemplo, seria aqui o DNA cromossômico e aqui seria a proteína, a função proteica, né? Isso é interessante do ponto de vista da própria biologia. Eu vi uma tese recentemente, até em live, que fala sobre como essa questão de como as proteínas são sintetizadas tem uma relação dupla, né? De tanto do DNA cromossômico para a proteína, como da proteína para o DNA cromossômico. Então, se a relação é dupla, poderia ter se explicado muito bem por essa teoria da informação no contexto da biologia, né? Você vai ver que é muito mais interessante na biologia do que outros temas, né? Aí tá falando sobre computação reversível, nesse contexto da união dos substratos em S, né? No contexto do construtor. A união de todas essas transformações. Aqui seria a mensuração das uniões desses sistemas de substratos, que fica mais fácil de entender na biologia. E aqui uma variação dessa informação nesse contexto. E aqui seria a união dos substratos e a transformação em que você teria a nova, por exemplo, a proteína sendo feita depois da célula transformar ela no que ela tem que ser transformada. E ainda assim partes, entre aspas, do DNA, que seria esse X aqui. Tô interpretando de forma abstrata aqui, mas o que eu consigo, né? Então, exemplos são com os ribosomos, na sintetização das proteínas, né? Aí na questão do DNA, do tRNA, né, transportador, a translação do mRNA e toda a formação da proteína a partir a partir do DNA. E aqui a parte da estrutura proteica, né? Da entrada do... Eu creio que aqui é o bolso hidrofóbico, né? Nesse contexto. Não lembro se eu tô errado. Do mRNA. E aqui a parte de saída. Você tem os códons aqui, que são sequências de nucleotídeos que permeiam o stop códon e o start códon. Que seria o start códon, que é o final. Que é basicamente uma seção da proteína não, do DNA que eu quero usar pra criar a proteína certinha, né? Porque você tem que criar certo. Pra você fazer as suas devidas funções proteicas, hormonais, coisas do tipo, né? Aí tá falando essa questão de como funciona isso na forma estrutural da proteína. E aqui agora um artigo feito somente pela Marleto, né? Que é a Constructor Theory of Life. Aí aqui a Marleto deslanchou e começou a escrever vários papers. Só ela, nesse tema, tentando expandir ao máximo. Tentando dar um corpo maior pra teoria, né? Que a gente tá na metade. Esse é um exemplo de replicação de uma tarefa com um construtor, né? Então aqui seria o construtor, no nosso contexto seria, por exemplo, um ribossomo. E a gente tem a transformação, por exemplo, do DNA em funções proteicas, né? Só que não só um DNA, né? Uma seção do stop codon e start codon, mas todo o contexto de todas as funções proteicas de toda uma célula, né? Todas as células do nosso corpo. Então, um conjunto de atributos N e X usados pelo construtor para a replicação dele, né? Então, C seria um construtor e aqui uma replicação no contexto dele, as propriedades dele anteriormente, que é muito fácil de entender no contexto de DNA, só que é difícil de entender na física. Tipo, eu consigo entender isso aqui na biologia. E, na verdade, é o tema dela aqui, é Constructor Theory of Life. Mas pra física é mais difícil, né? Que na prática pode ser ilustrado pela questão do ribossomo também, né? Então, será que ribossomo é esse C aqui? E que você transformar o DNA cromossômico e todas as questões relacionadas aos substratos, né, do RNA, mRNA, e transformar na função proteica. É o que a gente tá vendo aqui, será? Então, será que o ribossomo poderia ser um construtor? E os substratos poderiam ser os elementos, a massa, os ingredientes do bolo. Então o substrato pensa nos ingredientes do bolo que eu tenho que transformar no forno para fazer um bolo. Enfim. Não que o forno seja um construtor, tá? Nessa teoria. Mas é um exemplo. Pense em ingredientes. Coisa aqui.
E no caso, eu coloquei aqui que a transformação final poderia ser feita assim, mas na verdade a transformação final é a função proteica. Você vai de DNA para proteína. Voltando para o artigo 2014. Aqui, citando, né, a combinação de dois substratos com variáveis de formação é... Estamos usando mais de um substrato. É assim. Então, esse X, ele mostra uma combinação de S1 e S2, que são dois substratos. Agora, o que poderia ser esses dois substratos? No contexto de biologia, seriam duas formas de informação que eu tenho que usar para construir a proteína. Seria um exemplo de dois substratos agindo nessa questão. Então, eu preciso de duas propriedades para fazer uma função hormonal, por exemplo. Na glândula pituitária, enfim. Essa é a melhor forma de entender, na minha opinião. Que no contexto dessa teoria são representadas por produtos cartesianos. Que é mais ou menos dessa forma, né? Então esse A, XB, que a gente vê aqui no S1 e S2, é representado dessa forma matricial aqui, entre aspas. É uma forma matricial de um produto, né? Aí sobre essa questão específica, eu poderia desqualificar a teoria da matéria escura. Nem preciso falar sobre isso na tese. Por instância, isso poderia tirar as teorias de matéria escura, aquecendo eles, né? Em que a informação escura existe, mas as interações entre a matéria escura e setores normais não permitem a informação para ser copiada aleatoriamente entre eles, né? Essa é a opinião deles, né? Qualquer número de instâncias de qualquer meio de informação, com seus atributos em cada instância, é preparável pelos substratos naturalmente, né? No contexto da biologia, como que a gente poderia entender isso daqui, né? Qual que seriam os meios de informação na biologia? É o DNA. São as sequências de nucleotídeos que definem o genoma humano, né? E também de animais, de todos os seres vivos na matéria orgânica. E esses atributos, no contexto do DNA, eles têm suas diferentes funções, né? Seus diferentes substratos que têm funções diferentes no corpo. Então tem essa questão de preparação de substratos, né? Mas tudo é uma questão mais subjetiva com relação a isso que falando sobre recursos genéricos de substrato, que seriam propriedades desse substrato. No contexto da biologia seria DNA, né? Para realizar essa tarefa. Tipo, informação importante para que essa tarefa seja realizada. E aqui, tendo esse construtor, a gente poderia dizer que para cada H, a gente tem um produto cartesiano desse construtor, em que a gente vai ter esses recursos genéricos usados nessa função para que ela seja realizada, né? Quais são os recursos genéricos na biologia? N recursos que o ambiente permite que a função proteica seja realizada, talvez. Ela vai dizer, né, que toda rede regular de tarefas possíveis é uma tarefa possível. Ou seja, se tudo estiver corretamente construída, né, toda a estrutura no contexto da informação genética que seja fisicamente possível, algoritmicamente possível na biologia, é uma tarefa possível para um construtor. Esta é que eu tô fazendo esse vídeo de novo, tá? Por isso que alguns slides talvez eu não... Nem porque eu pus. Eu tô focando mais na biologia, né? Mas aqui na verdade é descrição de buraco negro, né? E a singularidade, né? A zona de horizonte. Porém, eu creio que a única forma de entender, como eu disse antes, né? Essa teoria do contexto de buracos negros é no paradoxo da teoria da informação. E isso se a informação é destruída ou não na mente de buraco negro quando ela chega ali, né? Ou se ela é transformada em radiação de Hawking. Mas eu creio que você pode entender o buraco negro como substrato. Substrato não, como construtor. E o substrato como todas as questões envolvendo ele. Só que é bem difícil definir. É a gravidade, substrato ou não é? Ou a gravidade é o construtor? É bem difícil de definir as coisas. Aqui uma coisa visual, né? Que a gente tem os mensuradores com relação aos membros associados
a informação nesse contexto, né? E aqui são substratos em domínios diferentes no contexto dessa imagem. Então você tem aqui um grupo de substratos, soma deles, né, a união deles. Então esse aqui é uma coisa, e esse aqui é outro tipo de substratos, gerando outras informações, tem uma união deles, né? Então são dois domínios, né, o domínio 1, o domínio 2. E que nesse contexto eles estão dizendo que não podem ser medidos simultaneamente, por curiosidade, né? Enfim. Depois muitas coisas mais. Aqui outro paper que tem a ver com o tema, né? Aqui sobre Quantum Walk. Ou Quantum Random Walk. E aqui tem a definição de Quantum Walk com relação a bósons e férmions na teoria de partículas. Aí é a questão se realmente você pode associar essa questão nesse contexto que eles citam, né? Sobre Quantum Walk na teoria de partículas entre duas partículas, né? Esse conjunto aqui, que seria o conjunto 1 nesse contexto dessa imagem, e o conjunto 2 que pode ser bem visível aqui, né? Enfim, no contexto de teoria de partículas e a movimentação delas, né? Enfim, vamos para outra parte, que é a teoria da construção na termodinâmica. São artigos. Esse aqui é o Kubrick com 2017. Tem esse aqui da Chiara Malhetto e do Vlatko Vedral que eu citei anteriormente. Então o Vlatko Vedral também faz bastante esse tema. Tem esse outro paper que é mais recente, que é também associado a não a teoria da construção, mas também a computação quântica, que é de 2020. De novo, os dois participando, né? E outro paper também que é muito interessante, que é na termodinâmica, sobre extração de trabalho no contexto da teoria da construção, né? Outro paper, porque nós precisamos cotizar tudo, incluindo a gravidade. E aqui é interessante porque eles tentam cotizar a gravidade usando teoria da informação, né? É bem interessante de se ver. Aqui é só uma representação de Quantum Gravity. Quantum Gravity é basicamente você querer achar o que a gente tem na constante de Planck, só que na gravidade. A gente tem nos fótons, nas partículas, como a constante de Planck, achar uma constante não constante gravitacional porque ela existe, mas uma constante relacionada à própria gravidade em si como unidade, né? Aí, exemplo de flutuações quânticas no contexto de espaço fechado. De novo, é uma teoria que tenta envolver todas as teorias como um todo. E aí é a questão, né? Será que posso usar Quantum Gravity para associar essa teoria ou não? Tem duas teorias que tentam quantizar, que podem... Não, uma teoria que tenta quantizar a gravidade e outra que tenta explicar de uma forma diferente. A teoria das cordas, que diz que todas as partículas que a gente tem, que as partículas são formadas de férmions, bósons, e a gente tem as antipartículas desses... de cada partícula, como antineutrino. Cada partícula tem a sua antipartícula. E no modelo padrão da física, né? E a teoria das cordas diz que na verdade todas essas partículas, mesmo depois dos quarks que formam cada partícula, eles são feitos de cordas vibracionais em 11 dimensões. E a Loop Quantum Gravity, ela é uma teoria que é meio que oposta, é diferente da teoria das cordas, que tenta quantizar a gravidade no contexto de criar uma teoria que explica ela, não no contexto da teoria das cordas, mas de uma forma quantizada, que é uma coisa muito, muito complexa, por sinal, que muitas pessoas não sabem se realmente é verdade ou não, né? Uma teoria associada a essa questão.
Aí tem outras teorias também, como Semi-Classical Gravity, Twistor Theory, Causal Sets. Todas nesse contexto que podem ser associadas com Quantum Gravity. Tem até um paper de David Ritz Filkenstein, Is the Universe a Quantum Computer? E também exatamente sobre esse tema. A mídia falava do David Ritz Filkenstein, que também participou um pouco na questão da descobrimento do buraco negro. Ele é citado no paper que fundou a explicação principal sobre buracos negros, no paper de Roger Penrose, que o Filkenstein era um cara que queria quantizar a gravidade. Tem vários papers dele que focam apenas nisso, né? Eu recomendo muito o Nature as a Quantum Computer. Esse aqui, por exemplo, Quantum Field em Quantum Set Algebra. É um paper bem difícil de ler, por sinal. Tive que ler várias vezes, né, pra ainda não entender totalmente. General Quantization também é um paper interessante dele. Então, é um tema interessante essa questão de muita gravidade que não foi resolvida ainda. E aí, naquele paper que eu citei, que é o Porque Nós Precisamos Quantizar Tudo, né? Incluindo a gravidade, da Marleta e do Vedral, né? Eles tentam falar dessa questão, né? Usando a teoria da construção para exatamente tentar de alguma forma falar sobre esse tema de uma forma matemática, né? E gostaria, talvez, uma teoria relacionada à relação entre partículas, do contexto da teoria dos grupos e da mensuração nesse contexto. Enfim, aqui é a esfera de Bloch, que explica no Hamiltonian, né, na soma de todos os estados do sistema, as rotações de partículas nesse contexto. E normalmente quando você um estado em entanglement, né, entrelaçamento quântico, você vai ter sempre o contrário da outra, né? Então a gente tem esse ângulo θ, que é o ângulo que a partícula vai estar apontada, e as rotações, que é definida pelo cosseno e seno dessas duas partículas entrelaçadas, né? E uma coisa muito importante na computação quântica para a gente entender como esse Hamiltonian se comporta ao longo do tempo da função de onda, que é os qubits, né? Só que aqui são os bits, que é outro contexto, que no caso você quer saber as rotações dentro desse contexto dimensional, né? Enfim, aqui é uma swap gate na teoria quântica, que é uma das portas lógicas que a gente tem nas matrizes de Pauli, né? Inicialmente tem a Hadamard Gate, tem vários tipos de portas lógicas na computação quântica, né? Essa swap gate é uma delas, né? E aqui esse slide relacionado a teoria da informação. Acho que não sei porque eu fiz esse último slide. Esse vídeo, na verdade, foi eu tô refazendo um vídeo anterior que estava com áudio baixo. Esse vai estar maior. Em vez de eu simplesmente baixar o vídeo e publicar de novo, eu preferi fazer de novo porque, na verdade, o áudio estava totalmente destruído naquele vídeo. Então, eu tive que mudar, mas basicamente a teoria da construção é uma teoria da informação que tenta explicar o que pode ser, ou não ser feito na física, na biologia, na termodinâmica, em vários temas, né? O que eu mais gostei é o paper dela sobre a Constructor Theory of Life, o de termodinâmica, extração de trabalho, e na biologia. Tem um paper dela, da Chiara Manetto, sobre esse tema, né? Sobre teoria da construção na biologia, que pra mim é o melhor também no tema. Eu acho que essa teoria tem mais aplicações pra biologia, práticas, né? Que é fácil de você pensar aqui na física, por incrível que pareça. Essa é a minha opinião, né? Eu usei no contexto do paradoxo do buraco negro, mas em outros temas é mais difícil. Enfim, é isso.